Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais um programa de nossa paróquia, Espiritualidade, Caminho a Percorrer. Você não pode perder outros programas também. Veja o tema que é de seu interesse e assista. Todos os sábados, 8 da noite, postamos um programa com um tema novo e com um novo convidado também. Hoje temos aqui o Padre Messias, que acolhe com muito carinho, agradecendo a presença sua. Muito obrigado mesmo. Padre Messias é pároco da minha querida paróquia Santa Cecília. Falo querida sem desprezar as outras, mas foi a primeira paróquia onde eu fiquei 2 anos e meio de padre e mais 2 de seminarista, lá em Jacareí. E o Padre Messias também, ele é o coordenador da comissão da pastoral presbiteral. Ele é aquele que nos anima, que nos ajuda a refletir sobre o ser padre em nossa diocese. Então, por isso que você foi convidado para esse tema que nós vamos tratar sobre espiritualidade presbiteral. Seja bem-vindo, Padre Messias, muito obrigado. Obrigado, Padre Vanildo, também cada um que vai acompanhando, né, esse programa, esse vídeo. E é muito importante a gente refletir, né, sobre a espiritualidade cristã e dentro da espiritualidade cristã, né, os diversos segmentos, os carismas, né, que vão fazendo surgir essas dimensões da espiritualidade cristã tão importantes para que a igreja possa caminhar, né? Depois a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, mas é o motor que nos faz ter ânimo na nossa caminhada. Muito bem, o grande motivador da nossa vida espiritual é o próprio Espírito Santo. E eu, como pessoa humana, devo estar atento e responder também. Eu convido você que está aí em sua casa ou outro qualquer lugar para rezarmos um momento, num silêncio, percebendo Deus presente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Muito bem, Padre Messias. Aqui nós estamos na casa paroquial. Os barulhos diminuíram. No começo foi bem maior, que era debaixo de um telhado. Agora estamos aqui no escritório da casa paroquial, quando nós também temos alguns barulhos que nos acompanham. E o barulho faz parte da vida, né? Padre Messias, espiritualidade presbiteral. O senhor já começou falando aí da espiritualidade cristã. Primeiro cristã, né? Primeiro batismo, depois vem o restante, é isso mesmo? Com certeza. A espiritualidade é esse nosso jeito de viver à luz do Evangelho, né? Todo cristão que procura, através da imitação de Cristo, viver a sua vida, né? Nós nos deixamos pautar, né, por essa imitação de Cristo, até o ponto, né, o grande desejo, né, a meta final da espiritualidade, é que todos nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o nosso grande sonho, e com certeza grande parte de todos os nossos problemas seriam solucionados se nós chegássemos nesse nível de espiritualidade. Configurar-se a Cristo. Configurar-se plenamente a Cristo, eu acredito que seria o céu na terra, se isso acontecesse. E isso é para toda pessoa humana da face da terra, na verdade. Todo ser humano tem a dimensão espiritual dentro de si. O ser humano foi criado com essa dimensão. No entanto, como batizados, temos a espiritualidade cristã. Sim. Então, o configurar-se a Cristo é de todo batizado. Sim. A vida espiritual é de todo batizado. Porque podemos ter o padre, o frei, a freira, como se fossem mais espirituais. Não, é no estado de vida que eles vivem, né? Então, a espiritualidade cristã, o batismo, que é fonte de toda a vocação. Sim. A gente vai observando os desdobramentos da espiritualidade cristã, né? A gente, por exemplo, observa, claro, vamos citar o exemplo das ordens religiosas. São Francisco de Assis procurou viver a espiritualidade cristã a partir do cuidado com o pobre, né? Então você veja, né? Cristo, que também cuidava, dava uma atenção especial para os pobres, e ele se identificou, né, através dessa virtude, que não era só isso,
Mas quando você fala de São Francisco, você lembra de alguém que se preocupou com os pobres, de modo especial, com os leprosos, aqueles mais excluídos. Também você vê os salesianos na linha da educação, da formação. Então você vê que são vários desdobramentos, os carmelitas, aí você vê São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que estão de uma vida contemplativa, etc. Tem depois, né, a espiritualidade conjugal e também, agora aqui nós estamos falando da espiritualidade presbiteral, que é o jeito de viver na imitação de Cristo, de modo especial de um padre diocesano. Falei dos carmelitas, falei dos franciscanos, mas a espiritualidade presbiteral, ela procura se identificar com Jesus Cristo, bom pastor. A gente observa, né, que o trabalho do padre diocesano e essa espiritualidade presbiteral, de modo especial na diocese, tem que levar a pessoa a fazer um equilíbrio entre ter uma vida contemplativa, mas também ter uma vida de apostolado. A espiritualidade do padre diocesano, de modo especial, nós estamos falando mais especificamente, tem que levar ele a uma proximidade com o povo. Um bom pastor que está no meio do povo, como disse o Papa Francisco no início do seu pontificado, é um padre com cheiro de ovelhas. É uma definição muito bonita e que tem a ver com a espiritualidade presbiteral, de modo especial. Um padre diocesano que está lidando direto com a paróquia, com o povo de Deus. Tem que levar isso. O padre diocesano é aquele que não tem um carisma de um fundador, de um santo, etc., mas é que tem uma ligação direta ao bispo, à diocese e a uma paróquia. Não que os religiosos não sejam ligados a uma paróquia, também podem, mas o nosso carisma é o pastoreio, é o cuidado de uma paróquia, em comunhão com o bispo e a diocese. Agora, uma coisa curiosa, Padre Messias, fala-se de espiritualidade presbiteral e não sacerdotal, porque o sacerdócio é todo batizado. Todo batizado é sacerdote, profeta e rei, para quem viu aí no sacramento do batismo. Mas então, a vida sacerdotal todos nós devemos ter pelo batismo. Agora, o batizado, o cristão, jovem ou adulto, sente-se chamado por Deus para uma vocação específica e a igreja acolhe e reconhece a vocação e vê uma maturidade, o mínimo de maturidade, o mínimo de liberdade para ser padre. É como um casamento, né? Se não estiver livre, se não estiver maduro, o que puder, não consegue viver bem depois ou vai sofrer muito depois, né? Então o padre também. Então o jovem percebe esse chamado e vai responder. E para isso ele tem que cultivar essa escuta do mestre. Exatamente. Independente da vocação específica, se a pessoa vai ser um padre, se vai ser um religioso, religiosa ou uma pessoa casada. Até esses dias eu fui celebrar no seminário, num dos seminários eu estava falando a respeito disso. Que a vocação principal, e que deve ser o norte de todas as vocações, de todo chamado, ela deve ser a busca da santidade, a espiritualidade que leva você a uma busca da santidade. Quem se decide pela vida presbiteral ou pela vida religiosa, matrimonial, deve buscar esse objetivo. Então, o nosso jeito de viver, na imitação de Cristo, ela precisa ter isso como o seu ponto de chegada, senão a gente não consegue caminhar bem, Então a gente precisa ter isso como horizonte. Nossa vocação precisa ter como meta final, a busca da santidade. E a espiritualidade, ela vai nos ajudando a não perder o foco. Agora o povo quer um super-homem, um super-padre na paróquia. Tem sua razão de ser, enquanto também é um referencial. O padre na paróquia, na igreja, é um referencial. Mas podem pensar que o padre é o super-homem. Não, é uma pessoa humana, Exato. Com suas fragilidades, como qualquer pessoa batizada, como qualquer pessoa humana que deve cultivar diariamente
o seu sentido, né? A questão de não perder o foco. É. E, no entanto, o convite é para que perceba a vontade de Deus e você corresponda a isso. Apesar das fragilidades, né? Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, tem uma passagem que é muito linda, né? Fala que o sacerdote, ele é tirado do meio do povo, né? Eu falo, pessoa que assume a vida presbiteral, para oferecer sacrifícios em favor do povo, mas ele também oferece por si mesmo, porque também ele está cheio de fraquezas. É muito bonito isso, né? Que Deus escolhe o sacerdote do meio do povo, apesar das suas fragilidades, para rezar por si e pelo povo, né? Não só rezar pelos outros, mas ele mesmo vai ter que cuidar, tomar consciência, né, da sua fragilidade. Eu até diria assim, que o padre ele se transforma, é transformado pela graça da ordenação como pastor do povo. Mas o padre nunca deve deixar também de ser discípulo de Cristo. E até aprender com o povo também o caminho que se faz, né? Porque todos, um ajuda o outro a crescer como pessoa, não é mesmo? Com certeza, né? A gente, claro, o que se espera, né, de um padre, né, o mínimo, né, de um foco, né, naquilo que realmente se propôs a viver. Então isso é muito importante, né? E às vezes se fala, né, muito das vocações que vão surgindo. E a melhor forma de uma vocação ser despertada é o testemunho. Da mesma forma, um padre, né, quando está focado no seu ministério, está vivendo bem, ele desperta, né? O casal também, né, quando vive bem, ele acaba despertando também. Mas é claro, nós todos temos que saber que não somos super-homens, né? Temos as nossas limitações, temos que fazer disso uma luta diária. Deus não quis escolher um anjo para ser padre, mas escolheu os seres humanos para dar continuidade à sua missão. Como todo batizado, mas o padre com uma vocação específica. O padre não é melhor, nem mais nem menos, ele é diferente no ministério. Né? Santo Agostinho que fala, né? Para vós eu sou bispo, convosco eu sou cristão. Então é bem isso. É um ministério, é um serviço que se presta para o corpo de Cristo ao todo, né? Então um jovem que está lá namorando, estudando, trabalhando, de repente sente-se chamado para ser padre, ele é um fiel, um cristão, um irmão na fé que sentiu o chamado, que fez discernimento e como igreja dedicou-se, investiu, aceitou a ser padre. E que quando você vive na alegria não tem peso. Alguns falam assim, como que pode? Vocês não se casam. Mas peraí, o casamento é um estado de vida. E a vida também como solteiro, celibatário, que é o nosso caso, é um estado de vida. Acolhendo na alegria, acolhendo numa consciência, né, da sua limitação, mas também do seu potencial, é uma vida que vai se preenchendo com a vontade de Deus, com a graça de Deus, né? Então, o ser padre, parece até que o casamento fica até mais difícil de ser padre, porque ele é vida a dois. Agora, o padre, não é que ele seja isolado, sozinho, mas ele responde também, responde porque é responsável, né? De modo responsável e deve viver essa alegria. Então, a liberdade, a alegria é fundamental, são fundamentais para a vida do padre. Eu observo que toda vocação a pessoa precisa encontrar o sentido daquilo que ela está vivendo. A gente observa, né? Quantas pessoas que, às vezes na vida familiar, né, enfrentam grandes tribulações, seja problema de saúde, etc. Tantas outras coisas que podem acontecer na vida familiar. Ou na vida presbiteral também. Mas se você tiver forte em Deus, eu acho muito bonita aquela passagem de Paulo, acho que é da carta aos Filipenses, né? Fala, tudo posso naquilo que me fortalece. Que quando a gente, de alguma maneira, encontra essa força em Deus, essa consolação, tem uma passagem de Paulo que fala também, né? À medida que cresce a tribulação na minha vida, cresce a consolação por Cristo. Então, o segredo da constância não está tanto se você vai ter uma vida mais atribulada ou menos atribulada, você vai ter mais desafio, mas é o quanto
nós nos permitimos ser consolados por Cristo. Eu estou terminando de ler o livro lá do São João Maria Vianney, né? Foi um patrono, é o patrono dos Que agora, dia 4, é o dia de São João Maria Vianney. Exatamente. Hoje, amanhã, né? Sábado, domingo, é o dia do padre, né? Exato. Eu fico impressionado de ver quanta dificuldade ele enfrentou, quanto ele foi humilhado por causa da sua dificuldade com os estudos, mas o quanto também ele se lançou e o quanto Deus agiu na vida dele, né? Apesar das fragilidades dele. Quando você olha para essas histórias, você observa, né, que a graça de Deus, onde o apóstolo Paulo fala, né, olhando para a sua vida, tudo que ele fez, depois de tudo que Deus fez na vida dele, pela graça de Deus eu sou o que sou. Né, olhando para a história dele, olhando para a história de tantos santos, mas de modo especial de São João Maria Vianney, é impressionante que essas limitações não foram capazes de atrapalhar a obra de Deus acontecer. Né? Vinham pessoas de outras cidades para ouvi-lo, para serem aconselhadas por ele. E, então o desafio não é o problema, né? O problema é o quanto nós estamos em Cristo. E como que eu busco a superação disso. Né? Exatamente. O modo que eu busco. São Paulo fala, é na fraqueza que eu sou forte. Exatamente. Aqui estão algumas Deus me faz informações sobre fraco superação. para que a força de Deus prevaleça sobre mim. Isso é fundamental. Sim. Então, olhando para essas histórias, a gente precisa observar. Né? O segredo está, né, no Evangelho da Videira, né, em permanecer em Cristo. Então, a espiritualidade presbiteral, ela precisa nos levar a isso. Quando eu fui me preparar para a minha ordenação presbiteral, né, ouvindo os reitores, tanta gente que eu aprendi tanta coisa no tempo do seminário, e aí falava, né, que a gente, por exemplo, como presbítero, não podemos perder o foco da Eucaristia. Né? É um padre que vai perdendo a sua identificação, que, claro, temos todos os sacramentos, mas é algo totalmente especial, né, a presença real de Jesus. E aí eu escolhi meu lema de ordenação pensando na Eucaristia. Onde está o teu tesouro? Aí estará teu coração. E coloquei isso, né, como um propósito para a minha vida. Eu não posso me afastar da Eucaristia, senão eu corro muito risco. Né, como toda vocação é muito arriscada. Mas se você encontra os pilares da sua vocação, eu acredito, essa é uma estratégia, né, para avançar na vida presbiteral. Um dos meus reitores falava, não precisa você fazer grandes coisas, extraordinárias, mas o importante é você permanecer fiel. Tanto que essa questão de fazer coisas, eu estava pensando aqui, às vezes a pessoa pode assim, dar um valor para um padre, valor humano, né? Porque ele faz um monte de coisa na paróquia, ele faz, organiza, ele planeja, ele faz. Isso é bom, faz parte, mas mais do que fazer coisas, o padre não pode ser medido por aquilo que ele faz, ou por aquilo que ele é. Né? Mesmo que seja pecador, mas é padre, e tem que se converter, claro, como todo cristão, como toda pessoa humana. No entanto, não é o que faz. E eu fico numa preocupação, um grande desafio que nós temos é o seguinte: nós temos mais de 16 mil padres, e uma meia dúzia aparecem mais na mídia, na televisão, né? Nos meios de comunicação social, e eles estão com o ministério deles, estão ajudando, colaborando, mas não são os únicos, ou pelo menos são apenas 6, 10, 15, e outros 16 mil estão aí também na sua luta diária. Quer dizer, então o povo, claro, vê mais na mídia, mas tem que perceber que tem muitos padres dando sua vida também com muita alegria, com muito testemunho, que na simplicidade do dia a dia está sendo padre também. Né? Tanto quanto, não vou falar que é melhor do que os outros, porque não vou julgar, mas tanto quanto bem como aqueles que aparecem mais. Exatamente. Né? O importante
a gente fazer com que o talento que Deus nos deu, ele possa ser vivido, né? O Evangelho fala, né? Deus deu para uns 10, 5, 2, 1, né? E aquilo que a gente recebeu, a gente fazer o melhor possível. Cada um foi confiado uma missão e Deus espera uma resposta. Então a gente não precisa querer, né, fazer comparações. O importante é a gente viver bem, na simplicidade, oferecer o que a gente tem. O milagre da multiplicação dos pães mostra isso, né? Só tenho aqui alguns pães e alguns peixes, muito pouco. E foi ofertado na presença de Jesus. E o milagre aconteceu. Assim eu vejo a igreja, né, nos seus diversos ministérios, nas diversas atividades. Olha quanta gente precisamos para que uma paróquia dessa possa acontecer. Né? Tem pessoas que fazem coisas tão simples, mas são importantes. Da mesma forma, nós precisamos observar isso. Né? O apóstolo Paulo fala do corpo dos membros, né? Tem membros que são mais sensíveis e que precisam de mais cuidados, mas eles não são menos importantes. Todos os membros são importantes. Se um é ferido, todo o corpo se sente incomodado. Aliás, esse é um critério, né, para saber como está a nossa vida de comunidade. Se a gente se sente incomodado também quando o outro sofre, ou se nos alegramos quando o outro se alegra, é um sinal de que na nossa igreja e também nós estamos bem integrados dentro da missão. Então, o padre em si, não somente o padre diocesano, o padre, como todo cristão, o padre precisa cultivar a sua vida espiritual. Oração, escuta da palavra, celebração dos sacramentos, confissão. A turma pergunta, o padre, o senhor confessa com quem? Né? Confessa com outro padre, né? O padre confessa com o padre, né? Eu não confesso comigo mesmo, nem dou absolvição para mim mesmo, né? Então, a confissão, os outros sacramentos, a vida em comunidade. A vida em comunidade é um dos meios também muito concretos de cultivar a vida espiritual. Né? E o padre também, na convivência, junto com o povo, etc. Mesmo sozinho na casa paroquial, ele deve estar em comunhão com todo o povo. Então, estar no meio do povo não quer dizer que está em comunhão com o povo. Exato. Que pode, deixa eu falar baixinho aqui, né? Pode ser que algum padre queira ser populista. Então está no meio do povo, mas na verdade está isolado do povo. Então não é apenas presença física, mas é a comunhão a partir do coração junto com as pessoas, no sofrimento que as pessoas passam, nas alegrias. O padre às vezes é chamado aí no velório de manhã, visitar um enfermo à tarde e no aniversário à noite. No mesmo dia, 3 coisas bem diferentes, né? Então tem que ter a graça de Deus em primeiro lugar e um equilíbrio psicológico, emocional no meio de tudo isso. É verdade. A gente, em um dia, né, passa por tantas sensações, tantas experiências, né? E, claro, Deus vai dando a graça, né, para a gente conseguir realizar isso. Às vezes a gente, quando assume uma paróquia ou uma missão nova, né, igual a pastoral presbiteral, a comissão da pastoral presbiteral, eu achava assim uma coisa muito, muito grande. Olha que responsabilidade, ajudar a organizar retiro para os padres, formação, etc. Mas depois você vai percebendo que quando você toma a decisão, Deus vai te ajudando, né? Vai colocando as pessoas do nosso lado. Eu lembro também quando eu entrei para o seminário, eu era uma pessoa muito tímida. E aí eu até falei, puxa vida, eu estou me sentindo chamado, mas eu estou com um pequeno problema. Daí eu falei na minha oração, eu vou, então se o Senhor está me chamando, o Senhor vai dar um jeito de resolver essa questão. E é interessante, né, que ao longo da caminhada foram surgindo desafios e tal, e eu percebi essa força de Deus agindo na minha vida, né? Claro, essa questão dos desafios, a própria timidez, a gente sempre vai ter um pouco. Mas não foi o suficiente para impedir o avanço na caminhada, na formação do seminário, no exercício do ministério.
É isso que a gente precisa ter consciência, né? A gente precisa acreditar, precisa fazer também a nossa parte. Tem uma frase assim que eu discordo que o povo fala. O padre não se casa porque ele casa com a igreja, casa com Cristo. Não é isso, não é casar. Casar é homem e mulher, os dois, construir uma família, né? Ter filhos e tal. O padre não é que se casa com a igreja, porque todo batizado está inserido na igreja, é a igreja, né? Mas o padre, como pessoa solteira, num estado de vida feliz, alegre, realizada, que aliás, às vezes o padre é uma pedra no sapato de muita gente casada. Está casado e não vive bem, não é feliz. E o padre solteirão, feliz da vida, né? É uma pedra no sapato, né? Mas o fato é o seguinte, não é o casamento, é o ser igreja. E daí uma vocação específica que é a graça de Deus, porque ninguém pode se fazer chamado por Deus. Ninguém tem um mérito próprio de ser padre. É graça de Deus totalmente. Sim. Por isso que a ordenação é um dom, né? A pessoa pode ser um seminarista, tal, excelente, mas se ele não receber isso como dom, né, não acontece. E é isso, independente da vocação que a gente escolheu, eu disse, né, precisa viver bem. É igual, às vezes a pessoa fala, a pessoa é padre, não tem família, mulher, essas coisas. Como você disse, né, às vezes a gente vê tanta família também que não é o fato de estar com alguém que vai estar tudo resolvido. Na verdade, o casamento é uma cumplicidade entre o homem e a mulher, que eles querem servir a Deus, servir a vida e a cumplicidade. Mas não é que um homem e a mulher se completam. Não, porque senão nós padres seríamos incompletos, nós não nos casamos. Mas cada pessoa é um indivíduo, é indivíduo, e cada pessoa é responsável. Ele que tem que dar a resposta, né? Cada um dá a sua resposta. A resposta é também movida por Deus, pela graça, e também pela sua identidade, a sua responsabilidade, a sua maturidade. Né? Esse é um ponto muito importante, né, que a Comissão da Pastoral Presbiteral, de um modo especial, trabalha, que não basta também a questão da fé, a pessoa ter piedade, ser uma pessoa piedosa, religiosa. Tem a dimensão humana também, que precisa ser trabalhada. Né? Muitas vocações acabam não indo para frente pela dimensão antropológica, né? Dimensão humana. Então a gente precisa trabalhar também isso aí. Né? Não é só a dimensão espiritual, essa experiência, porque a graça supõe também a natureza. A gente precisa observar também o lado humano. Tanto é que os seminaristas, né, passam por psicólogo durante um bom tempo para se preparar também na dimensão humana, para receber a força da graça, né, de uma maneira que o grande dom, né, que é a vida presbiteral, ela possa fluir da melhor maneira possível. Todo mundo precisa de formação. Tanto é que mesmo depois que a gente se ordena, a gente continua trabalhando a nossa dimensão formativa, né, dimensão espiritual. Então, as coisas não param com a ordenação. É uma vida inteira, depois de ordenado, depois de, né, até o último dia da nossa vida, a gente precisa estar cuidando desse crescimento, desse discipulado, desse caminho. Certo, nós estamos quase chegando ao final já dos nossos 30 minutos, mas eu queria ainda colocar um assunto que é significativo para todo cristão, mas para nós também não pode se perder. É a presença de Maria, a mãe de Jesus, na vida do padre. Né? Eu não diria assim que apenas rezar o terço todo dia, pode ser, quando se consegue, quando se faz, mas é a figura de Maria como mãe, como mestra e como serva também. Uma grande inspiração para o ser padre, né? De gerar Cristo para o outro e para si. Com certeza. Eu estava esses dias num dia de oração com a paróquia falando a respeito disso. Olha quantas pessoas que chegaram à santidade através também dessa devoção a Maria, né, da confiança na intercessão. A gente vê na história da igreja, né, quantos santos
Ou na nossa história familiar, quanta maravilha acontece na nossa família através da intercessão de Maria. Às vezes a gente observa também nos momentos extremos da vida. Às vezes a gente vai dar unção para uma pessoa que está prestes a morrer. Aí a gente faz lá a oração e depois a gente reza, né, o Pai Nosso, Ave Maria. Né, às vezes a pessoa lá mal está um sinal vital, mas a Ave Maria surge quase que espontânea, né, dos lábios daquela pessoa. E eu fico encantado de observar isso, né? Essa oração que as crianças rezam, né? No final da missa a gente pede para missa das crianças, né? Agora no tempo da pandemia, a criançada mandando os vídeos, né? Rezando a Ave Maria. Então alguma coisa que começa lá no início da vida e vai até o último momento, e é uma força tremenda, basta você observar, né, os santuários marianos, né, aquelas coisas não cresceram espontaneamente do nada, tem uma experiência por trás disso. E sempre é um toque de Deus para a humanidade. Sim. Bom, nós estamos chegando ao final então, tem tanta coisa de conversar, né? Então nós não falamos da vida do padre em meia hora, não tem jeito, mas não é falar, é viver. Então eu até diria, reze pelo padre da sua paróquia, reze por mim, reze pelo padre Messias. E não só rezar, mas como apoio. Apoio não é concordar com tudo, mas apoio é querer que o bem aconteça, a verdade aconteça, que a justiça seja feita. Né? Padre Messias, as suas considerações finais então, para a gente encerrar nosso programa. Então, mais uma vez agradeço, né, essa oportunidade de ter uma conversa tão bonita, né, a respeito de algo tão importante. Como diz, a espiritualidade cristã e a espiritualidade presbiteral. E que nós possamos rezar muito, né, para que na igreja hajam numerosos santos sacerdotes, porque não foi à toa que Jesus fez essas escolhas, que ele escolheu aqueles 12 para dar continuidade à igreja. O ministério ordenado é um dom de Deus, mas que cada um de nós precisamos cultivar. E também a oração da igreja é muito importante. A gente observa a força da oração. Desde o início da igreja, quando Pedro foi preso, né, a igreja orava continuamente e aquilo ali foi algo muito importante para o nosso primeiro Papa, mas com certeza para todos nós. A oração da comunidade, ela é uma grande força para que a gente possa também viver melhor o nosso ministério. Ok? Eu diria assim que no final, cada